Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Marcos Doval, trazendo aí novas informações envolvendo a posse de Trump e o que pode acontecer com o ministro lá, né? Pessoal, deixe seu like. Não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Em todos os países do mundo onde tem esquerda, não tem nenhum que esteja fazendo um bom trabalho. Ou vocês me dizem que eu vou estudar e comprovar. Bom, então é isso. Vamos acompanhar. Dia 20 de janeiro vai ser uma grande mudança, não só nos Estados Unidos, vai refletir principalmente aqui no Brasil e de forma positiva. Como eu disse, nós já ganhamos. Na eleição do Trump, nós já ganhamos a Copa do Mundo, vamos dizer assim, o Brasil, e nós vamos colher muita coisa boa a partir de agora. Vamos passar um período de recessão, porque o próprio Estados Unidos, para querer pressionar as ilegalidades de Alexandre de Moraes e do presidente Lula, vai fazer algumas sanções e o Brasil vai passar por um período difícil. Poucos países vão passar a investir aqui no Brasil. Outro ponto que eu queria colocar para vocês, para também não ficar muito longo, eu coloquei meu nome para ser candidato à presidência do Senado. Muita gente tem perguntado assim, por que seu nome? Você não tem força política? Bom, de fato eu não tenho uma força política como tem o Alcolumbre, mas eu acredito que eu tenho uma força política com os brasileiros. Então eu estou apostando nisso, até porque foi um pedido dos próprios brasileiros. Tem também o Eduardo Girão. Nós vamos fazer muitas reuniões antecedendo essas eleições para de repente um apoiar o outro. Mas não vai ter dois de direita dividindo votos. Isso não vai acontecer. Zero vaidade. O que nós queremos é assumir a posição para pautar todos os pedidos de impeachment de ministros, enfim, principalmente isso, pedidos de impeachment dos ministros. E agora eu vou colocar para vocês alguns dos crimes que Alexandre de Moraes cometeu, não só no dia 8, mas cometeu contra um senador da República, que vos fala. Só para vocês terem ideia da quantidade de crime que ele vem cometendo contra mim. Mas ele não sabe, ou ele acha que não vai acontecer nada. Eu espero que ele continue achando que não vai acontecer nada, que ele vai tomar uma surpresinha. Que é o seguinte, olha só para vocês terem ideia da quantidade dos crimes que ele cometeu. Olha isso aqui, tudo inconstitucional, tudo tirado da cabeça dele, ele é louco. Medidas cautelares abusivas, bloqueio de conta em redes sociais, confisco de passaporte, incluindo o diplomático, aplicação de multa diária sem justificativa proporcional, que é de 50 mil. Por eu estar falando com vocês agora, é 50 mil. Só que não tem lei que embase isso. Então, essas ações restringem o direito básico, como a liberdade de expressão e locomoção, por causa do passaporte. Então, ele está me impedindo de me expressar, eu como um parlamentar, de falar com os meus eleitores e com a população brasileira em geral, e de me locomover para assuntos diplomáticos, que são em relação à defesa nacional. Quer dizer, assuntos sensíveis e de grande interesse de um país. Então, o fato de ele ter impedido isso, e ter impedido a minha ida em janeiro, dezembro, onde teria a reunião com os senadores americanos,
já configurou uma violação do Tratado Internacional Diplomático. É como se o Brasil estivesse oficializando aos Estados Unidos a impedir não é o Marcos, não, uma autoridade qualquer com passaporte diplomático de ir aos Estados Unidos. Diplomaticamente é uma mensagem de nosso país não vai manter boas relações com vocês. Então Alexandre de Moraes, pode ser que ele nem tenha noção disso, pode ser não, ele não tem noção disso. E ele não é constitucionalista droga nenhuma, o cara é um... não vou nem falar. Aí vamos lá. Então só aqui ele impediu liberdade de expressão e locomoção. E isso entra na violação dos direitos humanos. Violação dos direitos humanos entra como a liberdade de expressão, princípio fundamental. E de locomoção, isso sem denúncia nenhuma, sem processo nenhuma, sem acusação pela PGR nenhuma, sem motivo nenhum. Nada. E aí ele está violando a lei do artigo 5º, parágrafo 4º e parágrafo 9, que fala da liberdade de expressão, e o parágrafo 5º, que é o direito de ir e vir, que está na Constituição Federal. Ou seja, o próprio ministro que fez o juramento em proteger a Constituição Federal viola a Constituição Federal. Olha a hipocrisia desse ministro. Desse fim de ministro. Violação do direito à liberdade de expressão, censura de redes sociais e publicações, impedindo o senador de exercer suas funções parlamentares, o seu direito de se comunicar com o público. Tais medidas configuram violação dos direitos humanos. Mais um ponto que cai no Tribunal Penal Internacional. Depois eu posso até explicar por que Maduro não foi preso e veio, e por que se isso funciona ou não funciona, se os Estados Unidos não é signatário, se é. Depois eu posso entrar nesses detalhes. Bom, então a lei viola o artigo 220 da Constituição Federal, artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou seja, um ministro da Suprema Corte que deveria proteger esses direitos, ele viola esses direitos. Contra fatos, não argumentos. Atuação excessiva do Poder Judiciário. Decisões monocráticas tomadas sem consulta ao Senado e sem envolvimento do Ministério Público, que é a PGR, violando a separação de poderes e o sistema acusatório, que quem acusa é o Ministério Público, no nosso caso, a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Então a PGR negou a busca e apreensão quando teve na minha casa um ano atrás, e mesmo assim Alexandre de Moraes determinou. Cometeu-se crime Alexandre de Moraes contra a Constituição e os agentes da Polícia Federal que aqui estiveram. Lei violada, o artigo 53, que são as nossas prerrogativas, né, da Constituição Federal, que é o princípio do devido processo legal. Aí tem o quarto, violação de prerrogativas parlamentares, que aqui não é o Marcos Duval, só o Marcos Duval. Ele não está fazendo isso contra o Marcos Duval, está fazendo isso contra todos os capixabas e brasileiros. Os capixabas por terem eleito quase 1 milhão de votos, e assim que eu tomei posse, passei a ser um senador da República Federativa do Brasil. Pequeno resumo: medidas que impediram a participação em missões diplomáticas e eventos internacionais, comprometendo o papel do senador em fóruns
de Relações Exteriores, que foi o que aconteceu em dezembro. A lei que o ministro Alexandre de Moraes violou, artigo 53 da Constituição Federal, Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Toma, mais essa, Alexandre. Vamos para o quinto. Aplicação de penalidades financeiras desproporcionais. Ele cometeu um crime contra o sistema financeiro. Bloqueio de salários e verbas parlamentares, afetando o funcionamento do gabinete e a subsistência do senador. Essas ações também podem ser classificadas como crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. É diferente de violações dos direitos humanos. Para ameaçarem a dignidade e sobrevivência do senador. Então, só pelo fato de violação de direitos humanos e crime contra a humanidade, é exatamente o Tribunal Penal Internacional que julga. Isso é só comigo, fora todos os quase 2.000 patriotas do dia 8 de janeiro, tá? Eu sou o único senador que ele perseguiu fazendo isso, porque tudo que eu dizia para vocês desde o dia 9 de janeiro de 2023, um dia seguinte do dia 8, está se comprovando, né? Falta de fundamentação jurídica e processual. Aplicação de multas e sanções sem justificativa consiste ou julgamento colegiado, violando o princípio da presunção de inocência, que é o princípio de todo brasileiro. A princípio, o senador é inocente. Vamos então provar que ele não é e vamos embasar em qual lei. Então não tem nem denúncia, tem nada. Lei violada, artigo 5º, que é presunção de inocência e está na Constituição Federal. 7. Isso porque ele jurou proteger a Constituição Federal. Vamos vendo. Uso de medidas cautelares para silenciar críticas. Que eu faço a ele. Medidas judiciais usando como forma de retaliação política, restringindo discursos críticos ao judiciário e a temas eleitorais. Tais medidas configuram violação à liberdade de pensamento e expressão, além da presunção da perseguição política. Ou seja, engraçado, vocês não pararam para perceber que eles estão nessa campanha aí de regulamentar as redes sociais por conta de fake news, mas eles não falam sobre crimes sexuais, tráfico internacional de seres humanos, de crianças. Esses crimes eles não falam, pode falar à vontade na rede social, mas sobre política, sobre Alexandre e sobre o Lula, aí não, aí o crime é gravíssimo. E que a nossa Constituição, ele deixa claro que quem censura comete crime. Então Alexandre segue cometendo crimes atrás de crimes. Obrigado, gente, pelas mensagens aí. Umas feridinhas aqui, uns exames rotineiros aqui para ver como é que está a saúde. Violação de direitos humanos e tratados internacionais. Censura e restrição configuram perseguição política, podendo ser classificada como crimes contra a humanidade, devido à supressão de liberdades fundamentais. Não é nem violação de direitos humanos, não, é crime contra a humanidade. É mais um crime que faz ele responder no Tribunal Penal Internacional. O mesmo que deixou o Vladimir Putin com medo de vir ao Brasil para ser preso. Se Vladimir Putin ficou com medo de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional,
Alexandre de Moraes não está tendo noção ainda do que vai acontecer com ele. A lei violada, o Estatuto de Roma. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Posse de Trump, Nicolás Ferreira cumprirá a agenda em Washington. O deputado federal Nicolás Ferreira confirmou sua presença na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda-feira, dia 20, em Washington. Perdão, embora não tenha recebido um convite oficial, fontes próximas ao parlamentar indicaram que ele cumprirá a agenda na capital norte-americana. Em contraste, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou reaver seu passaporte para também participar da cerimônia. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberação do documento. Moraes afirmou que não há dúvidas de que as condições que levaram ao recolhimento do passaporte em fevereiro de 2024 permanecem inalteradas e a medida cautelar continua válida. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido no contexto da Operação Tempus Veratis, que investiga a tentativa de um suposto golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República, PGR, também se posicionou contra a devolução do passaporte e a liberação da viagem. Nesta quinta-feira foi confirmada a informação de que Michele Bolsonaro será sua substituta. Enquanto isso, o Brasil será representado na posse por Maria Luísa Viotti, embaixadora brasileira em Washington. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi convidado para a cerimônia, nem teve conversas com Trump sobre a relação entre os países. O Conexão Política fará uma cobertura completa da posse no dia 20. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado à política, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço.